Cerca de 73% da população brasileira joga videogames, seja em consoles, computadores ou mobile. Games estão envolvidos em nossa realidade como nenhuma outra mídia jamais esteve. Mas qual a real importância de videogames na vida das pessoas? Olha, eu acho que para poder entender o ponto positivo que o videogame traz, a gente tem que lembrar de algo que lhe é anterior, que é você ter bem claro que o videogame é uma mídia. E todo tipo de mídia ele tem um conteúdo a ser transmitido. E eu acredito que hoje, isso estando muito claro no meio da sociedade, a gente vê que sim, que os jogos podem transmitir um bom conteúdo. Quando você pega no início ainda da popularização dos consoles caseiros, né, final dos anos 80, início dos anos 90, você vê uma gama de jogos que não tem uma preocupação muito grande com isso, tem uma preocupação com diversão. Mas depois, com o início dos anos 2000, a gente vai ver que começa a surgir diversos outros títulos que tem essa preocupação. Olha, eu quero transmitir essa mensagem, eu quero que as pessoas percebam isso, né? Então hoje a gente tem videogame que fala de tudo, né? Temas como questão de representatividade, como questão de fé, né? E valores, etc. Então eu acredito que nesse ponto ele é positivo. Eu acho que o videogame é um meio como outros meios, assim como a música, assim como o cinema, assim como a poesia. O videogame ele é uma forma de arte, e ele é uma coisa que eu acho que o fato dele ser uma forma de arte eu acho que é muito subestimado. Eu acho que as pessoas não conseguem garantir ao videogame esse status de forma de arte porque elas cresceram sem o videogame ser uma forma de arte durante muito tempo, né? O videogame era só um modelo de entretenimento, mas quantas formas de arte não são entretenimento? Independente do quanto você esteja apreciando a obra artística pela arte em si, ela não é menos arte por isso. Mas justamente pelo tanto de propriedade artística que esse meio tem, eu acho que ele é uma forma de contar histórias única, sabe? Videogames também são uma ferramenta de proliferação de cultura, mas também assim de preservação de cultura. A questão do Disco Elysium é uma questão bem específica de como videogames representam culturas extremamente diferentes também. Para preservar realmente a integridade de uma cultura, que pode desaparecer com o tempo, que está passando por mudanças, sejam elas forçadas ou nem mesmo perceptíveis o porquê da mudança estar acontecendo. O jogo, ele ao mesmo tempo que ele faz parte da minha formação, né? E ele também, a minha formação lúdica, ele faz parte da minha formação artística, né? Porque o lance de eu achar que a arte tinha algum futuro foi quando eu comecei a ver o jogo ter uma arte mais representativa. Todo mundo da minha família realmente, assim, todos os meus parentes, pelo menos os parentes mais próximos, com quem eu convivo bastante, todos eles jogam. Inclusive, alguns deles também já faziam cosplay. É uma família que sempre incentivou isso, né? Porque isso daí eu achei até interessante comentar também que uma parte da minha família, ela chegou aí pro Japão, né? E muitas das vezes os meus parentes que foram pra lá, as pessoas que trabalhavam nas fábricas, os veteranos, eles recomendavam as pessoas pra jogar alguns videogames, porque isso ajuda bastante na hora da atenção, da concentração, pra você conseguir ver alguns detalhes que você não estava conseguindo ver antes durante o trabalho. Então, a minha família, ela sempre valorizou muito de trazer os jogos pra gente, tipo, desde pequenos, que eles sabem que ajuda a trabalhar um pouco mais a mente, dependendo do jogo que você traz pra pessoa. A melhor jogadora de um jogo chamado Galaxian era minha mãe. Ela nunca jogou em fliperama, ela nunca jogou videogame, ela nunca jogou nada.
Ela pegou esse jogo e jogou muito bem. Aí quando ela começou a sonhar com as navinhas do negócio, ela nunca mais jogou. Recentemente, a minha mãe se descobriu homossexual. E pra minha mãe era muito difícil aceitar isso. A minha mãe não conseguia se aceitar. Era uma coisa complexa pra ela. E por causa de videogames, por causa de filmes, por causa de música, por causa de influenciadores, essas coisas foram ficando mais fáceis. Por incrível que pareça, cara, desde o The Last of Us 2 até a Fernanda Gentil, tudo isso fez diferença pra minha mãe se sentir melhor com ela mesma. Eu já vivi experiências com alguns jogos que foram extremamente positivas, né? De me levar à reflexão, de me levar a me entender o meu ministério também, né? Há pouco tempo eu estava gravando um podcast com amigos e a gente estava falando sobre isso, sobre experiências espirituais com jogos. Spiritfarer, que é um jogo indie, saiu no meio do ano passado. E foi uma experiência, para mim, muito positiva. Extremamente positiva. Porque ele trata de uma questão de passagem, né? Da pessoa morrer e fazer o seu caminho, né? E eu estava vivendo um período de luto pela perda do meu pai, e mesmo como padre estava sendo difícil para lidar com isso, porque é um ser humano também, né? E me ajudou muito, né? Muito mesmo a ter a tranquilidade de entender que as coisas passam, né? E que, aí já entrando na questão da espiritualidade cristã, né? Da confiança da vida eterna, etc. Então foi para mim uma experiência muito positiva. Eu tenho certeza que o videogame tem um impacto social, interativo e de comunidade que nenhuma outra forma artística tem. A música junta pessoas por causa da música, o cinema separa pessoas por causa do cinema, mas o videogame tem o poder da cooperação e da socialização instantânea. Seja qual for o gênero do jogo, ele é um alívio, é um porto seguro para as pessoas nesse momento em que todo mundo tem que ficar longe um do outro, né? A gente teve até o fenômeno recente do Among Us, um jogo que tem uma interação humana bem forte nele, principalmente por a gente estar em uma época de pandemia. Ele fez muito sucesso, né? Porque as pessoas sentiam falta dessa interação mais próxima, e o jogo ele conseguiu fazer isso por causa da natureza dele, né? Dessa questão de tentar descobrir quem é quem, né? Eu acho que eu sou uma pessoa que sempre foi antissocial, e jogos permitem que as pessoas possam interagir online sem se sentirem constrangidas ou se sentirem de alguma forma humilhadas ou julgadas, porque você pode vestir uma identidade em que você se sinta confortável para você se expressar para si mesmo, tipo, você se encontrar quando você conseguir se relacionar com as pessoas, entende? Os jogos, eles permitem vários níveis de aprendizado, e que são coisas que a gente pode agregar e a gente pode utilizar no mundo real, né? Seja você criar relações, ou seja você conseguir se sentir confortável com você mesmo. Se você é um jogador casual, ninguém vai saber se você é deficiente, se você é alto, baixo, magro, gordo. Enfim, ninguém vai saber. Se você não ligar a cano. Então, tipo, ele é muito inclusivo, né? No entanto, que a gente tem um projeto que a gente viu que mais da metade das pessoas que com deficiência jogam. Eles jogam online. E, tipo assim, no mundo, não tô dizendo num estado, no país, é no mundo. Muito mais da metade. Eu acho que eu posso estar falando, entre 76% a 79% das pessoas com deficiência jogam online, porque é um refúgio. Cara, eu acredito piamente que qualquer forma de resistência e qualquer forma de representatividade são impactantes, sabe? Então eu acho que sempre que você fizer alguma coisa para mostrar que o mundo pode ser alguma coisa diferente do que ele é, e ser um lugar mais uniforme, ser um lugar mais justo, ser um lugar onde as pessoas são menos julgadas pelas diferenças que elas têm num padrão, ou então um lugar onde um padrão não exista. Eu acho tudo isso muito, muito impactante. Eu acho que toda essa conversa de pessoas negras, pessoas árabes, pessoas LGBTQ+,
todas essas pessoas sendo representadas em mídia, eu acho que tudo isso faz muita diferença. Cara, eu faço um projeto que é uma das coisas mais, assim, gratificantes, que eu tenho mais orgulho, é ajudar pessoas que têm deficiência a ter uma vida melhor, jogando videogame, cara. É uma luta diária, tá ligado? E o videogame me proporcionou, foi o videogame que me proporcionou isso, a fazer parte de um projeto, a conhecer pessoas com deficiência maravilhosas, entendeu? Pessoas que mudaram a vida jogando videogame, velho. Então, o videogame hoje, cara, ele muda vidas. Muda muito, tipo, vida de todo mundo. É só querer. E só aceitar também. A gente sempre vai ter aquele, você trabalha com videogame, aí coloca o trabalho entre aspas. A gente quer tirar essas aspas aí do trabalho e falar, não, você trabalha com videogame, que da hora e tal. Trabalhar com o que você gosta. É isso que a gente quer ouvir, né? Quando eu falo mudou a vida, a galera fica, mudou assim, tá exagerado. Não, ele muda a vida. A gente tem o maior exemplo hoje aí é o Free Fire, mano. Cara, todo mundo joga Free Fire. Todo mundo joga Free Fire, sabe? Hoje existem pessoas que ganham a vida jogando Free Fire. Existem pessoas que saíram de comunidades que só tinham esse telefone bosta e que hoje ganham quantidades exorbitantes de dinheiro jogando Free Fire. É onde chega na favela, onde o cara não quer mais ser traficante ou não quer ser bandido, mas quer ser jogador, quer ser o Nobru, quer ser o Serol. E isso incentiva outras pessoas a jogarem, obviamente, mas isso também incentiva toda uma inserção de pessoas no meio. E, cara, pra muitas pessoas isso faz uma diferença do cacete. A gente atende muita gente, né, na paróquia, e eu atendi um grupo de adolescentes e eu fiquei um pouco assustado com a quantidade de relatos de pessoas com problemas de depressão e com problemas de tentativa de suicídio. Sabe, um número muito alto. Eu fiquei um pouco assustado com isso. E pensando um pouco em como essa mídia consegue chegar até as pessoas, eu fiquei lembrando de alguns jogos que tentaram fazer isso e conseguiram fazer. Celeste, por exemplo, fez isso, né? Celeste foi um jogo indie que foi levado para poder tratar sobre depressão e ansiedade. E fez isso de uma maneira tão simples, tão assim natural e orgânica, que é muito natural você ver as pessoas falarem, olha, aquilo que foi tratado ali, eu vivo aquela realidade, eu sei o que é aquilo. Então eu acredito que sim, que hoje tem essa obrigação de levar esses tipos de conteúdo para poder não ser somente uma diversão, mas sim algo que pode transformar uma vida. O jogo sempre foi a minha diversão, a minha distração. Sempre quando eu tô com algum problema, tipo ansiedade, depressão, eu consigo me divertir no jogo, eu consigo me sentir dentro de jogos que possibilitam essa imersão. Eu gosto que um jogo me leve pra... Além dessa normalidade que a gente tem, além dessas restrições, assim, ter outras experiências, sabe? Porque é aquela coisa, a gente nasce preparada para viver várias vidas, né? E os jogos nos possibilitam que a gente consiga viver essas várias vidas. Vidas que a gente não imagina, interações que a gente não imagina ter, experiências que a gente não imagina ter, né? Olha, pra mim, jogo definitivamente é algo que esteve sempre presente na minha vida e faz boa parte da minha vida também, assim, atualmente, por causa das streams, das pessoas que eu conheci. Da mesma maneira que eu faço pra ajudar elas, elas fazem pra poder me ajudar, sabe? É sempre algo mútuo. E, nossa, quando eu encontro eles, é uma sensação muito boa. Eu sou uma pessoa melhor por causa do videogame. Sou uma pessoa mais esforçada por causa do videogame. Eu sou uma pessoa que conversa mais sociável por causa do videogame. Então, mano, o videogame me deu, sei lá, 95% de tudo que eu sou e que tenho hoje. Então, graças ao videogame, eu tenho as paradas que eu tenho hoje, eu tenho, sei lá, eu consigo andar no meio do público de cabeça erguida, tá ligado? Então, o videogame me deu isso, velho. Me deu o que é mais importante, a minha dignidade, tá ligado? Dá pra dizer facilmente que videogames são minha vida, assim, porque basicamente a coisa que eu mais tenho contato, a coisa que eu mais gosto de consumir, que eu mais gosto de estudar. Eles são a minha forma de sustento, são minha forma de diversão, são minha forma de aprender mais sobre o mundo também, outras culturas, e minha forma também de me socializar com outras pessoas. Então, é quase tudo. Cara,
Eu diria que os jogos são muito importantes na minha vida e provavelmente serão muito importantes na minha vida e foram muito importantes na minha vida sempre pelo mesmo motivo. O desligamento da realidade. O transporte de... seja lá o que diabos você estiver vivendo para algum outro lugar, algum outro mundo, algum outro contexto, alguma outra experiência. E a possibilidade de você poder vivenciar essa experiência com praticamente toda a liberdade do mundo, porque várias e várias e várias vezes o mundo real é completamente intolerável e intolerante. E você poder estar num lugar que te apresentou uma realidade, como é a realidade do Kingdom Hearts, em que o teu maior problema é ajudar o Rei Mickey a resolver todas as grandes mazelas do universo e de todos os mundos, cara. É uma oportunidade irrecusável. Ninguém nunca vai dizer não pro Mickey.